eram da tribo de Arão. Zacarias era um sacerdote, e ambos eram justos diante de Deus, e vivendo irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Antes da gente entrar um pouquinho na história de Zacarias e Isabel e Zacarias, nós olhamos para o Evangelho de Lucas e entendemos que o nome Lucas só ocorre 3 vezes no Novo Testamento. Esse ano, pregando em Filemão, capítulo 24, eu pedi você que circulasse o nome Lucas. Porque Lucas, como Lucas só aparece em Filemão, em 2 Timóteo 4,11, Colossenses 4,14. Filemão no versículo 24. Mas está recheado da citação do nome de Lucas. Quando Paulo trata tão gentilmente o amado, o querido Silas, quando Paulo trabalha com Silas, discipula Silas, muitos comentaristas, estudiosos da palavra de Deus, diz que o Silas é o mesmo Lucas. E aí no decorrer da exposição nós vamos ver isso de outras formas, de várias maneiras. Em Colossenses capítulo 4, versículo 14, Paulo os distingue daqueles da circuncisão. Isso está em harmonia com o fato de que da linhagem de Lucas, do Evangelho de Lucas e Atos, só parece ser de um grego muito culto. Ora, então a linhagem do Dr. Lucas era greco. Lembra que nós falamos no sermão passado que ele poderia ser um grego ou um romano? Então ele era grego, de cultura. Uma rápida compreensão do Evangelho de Lucas, do versículo 1 até o versículo 4, como nós já expomos, de Atos 1, versículo 1 e 2, onde há os primeiros relatos que ele vai escrever ao seu excelentíssimo amigo Teófilo. Isso indica que, quem for que tenha escrito Atos, também escreveu o terceiro Evangelho, Lucas. À luz dessas 3 passagens mencionadas, 4:14 de Colossenses, 4:11 de 2 Timóteo e verso 24 de Filemão, traz a evidência de que Lucas foi companheiro leal de Paulo nas suas viagens. O Dr. Lucas viajou e pregou o Evangelho com o maior missionário da história, chamado Paulo. Ele estava em Roma durante a primeira prisão de Paulo. Já estudamos em Filemão, foi lá que ele conheceu Onésimo, foi lá que ele está com aquela equipe escrevendo, intercedendo pela pregação do Evangelho e principalmente pela vida de Onésimo a Filemão. E também na segunda prisão, em 2 Timóteo 4:11, na segunda prisão e definitiva prisão de Paulo a Roma, está lá o médico querido Silas ou Lucas, como você assim quiser predeterminar, presente, assistindo e aprendendo a palavra juntamente com o apóstolo Paulo. Assim, amados, os sinóticos, e especialmente o terceiro, o Evangelho de Lucas, expressa muito do espírito do maior missionário, do apóstolo Paulo. E isso traz para nós uma certa percepção, uma certa sensibilidade ao ler o Evangelho de Lucas. Você vai ler Lucas com o coração de Paulo também. E esse é um dado novo dentro dessa nossa percepção, dentro da nossa leitura. Pois ao ler o Evangelho de Lucas, você vai ver uma doutrina essencial no coração do apóstolo Paulo, transcrita no Evangelho de Lucas, chamado a justificação pela fé. Lucas trabalha com a história dizendo que Cristo nos justifica dos nossos pecados, de que Cristo nos liberta de todo temor, de todo pânico existencial na vida humana. Então, dessa forma, os homens são inclinados no que tange a nacionalidade, raça, sexo, idade ou posição social. E nesse sentido, Deus é soberano em comunicar a sua graça soberana nos evangelhos. Num sentido amplo, lato, a salvação ela é universal. No sentido estrito, a salvação ela também é particular, porque ninguém, senão os crentes, herdarão a vida eterna. Romanos 3, porque até o final a gente vai ver essa fala, sustentar essa tese.
Eu traduzindo esse resumo para você, eu traduzo da seguinte forma: existe alguma coisa impossível para Deus? Sim ou não? Não, não existe nada, mas nada impossível para o Senhor. Você que veio aqui nessa noite, você está precisando de um milagre na sua vida? Você está precisando de uma resposta? Você está precisando de uma atuação sobrenatural do Senhor? Talvez hoje você vai ver que esse sacerdote top, experiente, justo, íntegro e temente a Deus, em dado momento o seu coração duvidou, ele foi cético. Talvez muitas vezes nós estamos com os nossos corações céticos, descrentes, mas antes de eu entrar nessa história, eu quero falar algo para você que já está no nosso resumo. Deus ordena livremente e inalteravelmente tudo o que acontece. O que está acontecendo com você aqui nessa noite? Daqui a pouco nós vamos cear, daqui a pouco a gente vai cantar mais um pouco, vamos terminar essa noite para a honra e glória de Deus, mas esta é a afirmativa desse texto, o resumo desse texto. No sermão passado, meus irmãos, o propósito foi trabalhar o prólogo. Dê uma olhadinha aí no prefácio. Lucas, ao escrever o seu prefácio, ele quer fundamentar duas coisas importantes para nós. Ao escrever o Evangelho, ao abordar esse Evangelho, e eu digo também que ao abordar o livro de Atos, Lucas tem em mente duas coisas. A primeira coisa, a motivação. A motivação do autor foi reunir numa narrativa informações acerca de acontecimentos. Veja aí o verso 1. Ele ouviu, ele viu, ele entrevistou testemunhas oculares e testemunhas auriculares. O próprio Lucas, ele vai ser um investigador de questões essenciais comprobatórias da fé. E o próprio Lucas, ele vai assim transcrever de forma ordenada esse evangelho e também Atos. Então, a motivação de Lucas foi reunir fatos verídicos, histórias comprobatórias, para que você observe aí no versículo 4, tenha plena certeza das verdades ensinadas. O cristão não tem dúvida, o cristão tem certeza. Você tem certeza de muitas coisas, da vida eterna, da presença do Senhor, da graça do Senhor, do amor de Deus. Não duvide disso. E hoje eu quero trazer mais uma pitada. Você tem que ter plena certeza que não existe nada impossível para Deus. Há alguma coisa impossível para Deus? Não. É o que nós vamos ver nessa noite. Não existe nada impossível para Deus. E o segundo aspecto que nós estudamos aqui foi o propósito. Por que que Lucas escreveu esse evangelho? Ele escreveu para um amigo chamado Teófilo, mas também para todos nós, para que ele pudesse conhecer as verdades dos fatos. Aquilo que você foi instruído, aquilo que eu ensinei, aquilo que foi discipulado, é verdade, e eu vou te comprovar por muitas e muitas testemunhas. Aquilo que você crê é verdade. Você crê que Jesus voltará? Você crê nas histórias bíblicas? Você crê no novo nascimento? Você crê numa nova oportunidade? Você crê na ceia que vamos tomar daqui a pouco? Você crê? Então é por isso que a Bíblia está aqui, para fortalecer. Ela é a palavra. Os livros são inspirados, os livros são de regra de fé e prática. Mas hoje é uma outra história. Nossa história começa no versículo 5. Hoje o nosso texto está do versículo 5 ao versículo 25. O assunto é a anunciação do nascimento de João Batista. Então nós vamos colocar em ordem e vamos começar a entender como é que nós pregamos o Evangelho para as outras pessoas. Se você vai começar a testemunhar sobre o Evangelho, comece contando da história de João Batista. Isso aqui não está à toa. Antes de você falar da história de Cristo, fale da história de João Batista. Cronologicamente, a história de João Batista antecede a história de Cristo. Mas antes de você falar do nascimento de João Batista, você tem que falar da história de quem?
dos pais de João Batista. O que eu quero é que você comece a organizar na sua cabeça uma maneira prática, simples de falar do Evangelho para as outras pessoas. Lucas havia prometido um relato bem ordenado, e é isso que ele começa aqui. Nos primeiros 2 capítulos, você tem uma simetria, um paralelismo descrito dos 2 nascimentos, e esses nascimentos são prometidos, anunciados, do arauto e daquele arauto que deveria apresentar o povo. Anota a participação ainda dentro desse contexto de um anjo, mas não é um anjo qualquer, de um anjo chamado Gabriel. Rapaz, quantos Gabriéis existem aí na vida, hein? Parece que as pessoas gostam do nome de Gabriel. Você conhece algum Gabriel? Gabriel para lá, Gabriel para cá, Gabriel para ali, tem Gabriel para todo canto, né? Tem a música, tem anjos para todo lugar. Então as pessoas gostam de dar o nome Gabriel. Em cada caso, o anjo também tem um papel importante dentro da história do Evangelho. Antes de você falar de João, antes de você falar de Jesus, você tem que falar de Zacarias, de escolher uma dessas personagens para você pregar. Hoje eu quero pregar sobre Gabriel. Muito bem. Qual foi o papel de Gabriel? O que Gabriel fez? Qual foi a função dele? Onde ele estava? Não, hoje eu quero falar sobre Isabel. Boa! Como era Isabel? Qual era a linhagem de Isabel? Hoje eu quero falar de Zacarias. Melhor ainda, você vai estar descrevendo o Evangelho de forma cronológica. Olha o versículo 5. Lucas, ele é detalhista. Lucas, ele é realmente específico. Dentro do versículo 5 tem algo importante aqui. O que você vê no versículo 5? Um dado histórico. Isso tudo aconteceu nos dias de Herodes. Então a nossa história começa assim. Nos dias de Herodes, havia um homem chamado Zacarias, um homem que era sacerdote da ordem de Abias. Quem era esse Herodes? O Herodes não é o outro Herodes que é mencionado lá na frente. Esse Herodes aqui é o Herodes I. A miúde é chamado Herodes o Grande. A data do seu nascimento parece ser 74 a.C. O período o qual ele governou os judeus é datado de 37 a 4 anos antes de Cristo. Isso significa que aquele que mandou matar as criancinhas, que está mencionado aqui, e é chamado também de tetrarca, é outro Herodes. Mas esse que nós estamos mencionando na história de Zacarias, ele não se tornou rei de toda a Palestina. Ele, ao contrário, havia sido nomeado rei da Judéia pelo Senado romano 40 anos antes de Cristo. Ele foi dado um exército com a sua própria espada. Ele foi esculpir um reino para si. Nisso teve êxito paulatinamente. Ele é mencionado em Lucas 5 e também em Mateus 2, de 1 a 22, você vê a história desse homem. Porém, em nenhum outro lugar no Novo Testamento, ele não deve ser confundido como o seu filho Herodes, esse que eu falei, que está lá em Mateus 14, 1, o tetrarca, porque ele é chamado muitas vezes de filho. Esse é o Herodes, o Grande. É o número 1. O rei que se refere era também alguém muito astuto, cruel. Ele foi um homem que, a fim de que ninguém viesse a tirar dele, e tão somente dele, a designação de rei de judeus, para aplacar a sua ira, ele ordena a que viesse uma grande ruína entre aqueles que estavam ali na cercania das suas terras. O nome de Zacarias também agora não pode ser confundido com o profeta Zacarias.
Engraçado, irmãos, que a Bíblia tem alguns nomes que se repetem como nós temos no Brasil. Você vai ter Luiz com Z, Luiz com S. E por favor, como as pessoas escrevem meu nome com Luiz com Z? Meu nome é Luiz com S. Ah, mas é Luiz. Assim como você tem Souza com Z, Souza com S. Assim como você tem Silva, Oliveira, Benedito e tantos outros nomes que são familiares na Bíblia. Você pode anotar, nós temos 30 referências de Zacarias. Nossa, tudo isso, pastor? Temos mais de 30 pessoas que têm basicamente o mesmo nome nas Escrituras. Esse Zacarias aqui é diferente do profeta, que é o mais famoso. O Zacarias, o nome Zacarias significa Jeová se lembrou. Zacarias, da história de Lucas, era membro da sorte ou da divisão de Abias. Durante o reinado de Davi, os sacerdotes, eles, quando voltaram lá do exílio, foram organizados em 24 grupos. Quem sabe um dia a gente vai expor Neemias. O meu sonho é pegar um profeta, depois pegar a volta do povo do exílio, e aí a gente vai ver a gente legítimo. E outro detalhe importante que nós temos aqui, amados, era que a sua esposa Isabel, e aí talvez você conhece alguém com o nome Isabel? Também é muito comum. Isabel, o nome Isabel significa irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Quer dizer que eles ambos eram justos diante de Deus. Sem a graça soberana de Deus, irmãos, revelado basicamente na morte expiatória, o sangue de Cristo, ninguém jamais poderá ser justo. Lembra que eu mexi com vocês quando eu preguei Filemão? Que para um irmão, a mão o meu dedo no fogo. Lembra que eu falei isso? Você coloca o seu dedo no fogo para um irmão, para uma irmã, por alguém. Nós somos desafiados a pensar nisso. Mas quando a gente pensa nessa questão de colocar um dedo, uma mão no fogo, na justificação do Senhor Deus, não há outra forma de responder e dizer que alguém é justo diante de Deus, se não for do processo de Cristo. Isso significa que Zacarias tinha pecado? Tinha. Isabel tinha pecado? Tinha. Nós temos pecados? Temos. Nós somos pecadores, não é mesmo? Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. O próprio texto diz aí, nós somos pecadores, porém o nosso pecado é imputado ao Senhor. O pecador coloca a culpa do pecado sobre o Salvador, e a justiça do Salvador é imputada ao pecador. A própria Escritura, ela vai colocar que somos santificados através de Cristo Jesus. O processo de santidade está em Cristo Jesus. Agora, você pode ver que quando a Bíblia diz que Noé era homem íntegro, justo, andava com Deus, quem mais era íntegro, justo e andava com Deus? Que vem à sua mente aí agora. Jó era homem íntegro, justo e buscava a Deus. Aqui você tem mais um da sua galeria. Zacarias e Isabel eram justos, íntegros e andavam com Deus. O que a Bíblia está querendo dizer? Que a justiça deles era uma justiça imputada a quem? A Cristo Jesus. Veja só, irmãos. Isso nos faz pensar em algo muito importante. Eles eram pessoas que guardavam os mandamentos do Senhor. É isso que diz aí, ó. Eles eram irrepreensíveis em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Não é só guardar o primeiro mandamento, não terá outros deuses diante de mim, mas é estar consciente da abrangência dessa norma. As primícias de tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus, Êxodo 23, 19.
Zacarias e Isabel eram pessoas que, como Jó e Simeão, eram o íntegro justo diante do Senhor. Por quê? Porque além de conhecer e guardar os seus mandamentos, eles estavam conscientes da abrangência dessa norma. Lembra que eu falei domingo? Lateralidade e profundidade. A lateralidade é saber da história, que eu tenho que guardar os 10 mandamentos. Está beleza, você sabe disso. E a profundidade? É a abrangência desses 10 mandamentos. Verso 7. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril e já avançados em dias. O cristão tem problemas, viu, meus irmãos? Você às vezes luta com tantos problemas na sua vida. Você luta com seus filhos, você luta com seu marido, você luta com enfermidades, você luta com problemas. E qual era o problema de Zacarias e de Ana? Não tinham filho. Você pode imaginar quantas e quantas vezes Isabel fez a oração de Ana? Porque a história repete. Ana era uma mulher angustiada, atribulava e queria dar luz a um filho. E Ana entra no santuário, vai orar, e ali durante meio-dia, e ali ela fala com Deus, e ali ela derrama com Deus. Esse é outro caso. E Deus ouve a história de Ana. Mas Isabel é diferente. Isabel é da linhagem sacerdotal, é casado com um sacerdote. Ambos são justos e íntegros diante de Deus. E sabe quanto tempo ela ora? Ela ora 1 ano e a resposta não vem. Ela ora 2 anos, a resposta não vem. Ela ora 10 anos e a resposta não vem. Ela ora 15 anos e a resposta não vem. Ela ora 20 anos e a resposta não vem. Ela ora 30 anos e a resposta não vem. Ela ora 40 anos e a resposta não vem. E ela ora muito mais de 40 anos. Porque eles tinham perto de 89 anos, quando isso acontece. Quanto tempo você está orando pela sua vitória, pela sua bênção, pela sua resposta? Quanto tempo nós estamos tributando ao Senhor em oração e achamos que nós não veremos filhos? O problema deles é que ela era estéril, e a pior coisa que poderia acontecer a uma mulher casada, mesmo depois de muitos séculos transcorridos, do choro de Raquel, de ouvir Raquel dizendo a Jacó: dai-me filho, senão morrerei. Gênesis 31, você chega no Novo Testamento com a mesma dor das mulheres que queriam gerar, que queriam dar luz e que não podem dar luz. É difícil ler como Ana sofreu, porque Penina, sua rival, ridicularizava no rosto o fato de que o Senhor fechava o ventre em 1 Samuel 1,6. O resultado de Ana são lágrimas amargas. Ela era amarga de alma. Agora, para Zacarias e Isabel, o problema era a idade avançada. O tempo foi passando, as regras foram cessando. E como ela poderia dar luz, extinguindo as regras de gestação? Mas o nosso raciocínio hoje, o nosso resumo hoje: há alguma coisa impossível para Deus? Há alguma coisa impossível para Deus? Versos 8 a 10, para a gente acelerar. Cada dia dessas diversas funções do sacerdócio eram designadas por meio de sorteio. A parte mais solene agora era queimar o incenso. Olha, observe aí do versículo 8 ao versículo 10. Ele vai trabalhar, ele vai prestar o seu custo. Mais uma vez, quantas vezes Zacarias, ele orou pedindo: Senhor, dê a bênção para minha esposa, dê a bênção para mim. Eu não terei um herdeiro, a minha história vai morrer, porque quem não tem filho, a história morre, sem um descendente, sem um herdeiro. E ele ali trabalhando, e ele ali ministrando, e ele ficava perto do sacerdote. Ele era um sacerdote escolhido por Deus, e naquele dia ele foi escolhido para ir aos santos dos santos e ficar mais perto do véu. Isso era como algo difícil de acontecer, porque eram muitos sacerdotes. E ele foi eleito por Deus.
É compreensível que ser escolhido por meio de sorteio para queimar o incenso era um privilégio único, uma única vez na vida de um sacerdote. Somente uma vez na vida se permitia que um sacerdote recebesse essa honra. Depois disso, ele era considerado rico e santo. Olha, se fosse você, vamos lá agora os irmãos, todos os irmãos são Zacarias. Você é idoso, está para terminar seu ministério, e você foi sorteado para estar no Santo dos Santos. O que você pediria a Deus? A Shekinah de Deus, a glória de Deus. Você só tem, é como se fosse, faça um pedido único. O que você falaria com Deus? Irmãos, você acabou de ler esse texto aqui. Zacarias pediu alguma coisa? Zacarias não pediu nada. O sacerdote recebeu essa honra e depois disso ele era considerado rico e mais santo. Numericamente ele foi escolhido para queimar o incenso, mas o versículo 11 e 12 vem a intervenção da terceira personagem, que é o anjo. De repente o anjo se põe de pé ali à direita do altar, ou seja, precisamente ao sul dele, porque as direções são dadas pelo prisma de um homem olhando para o oriente. Então o anjo teria o altar de ouro e à sua esquerda o candelabro, e à sua direita um pouco para frente. É natural que a aparição daquele anjo repetidamente inesperada de um anjo forte, santo, como um resplendor deslumbrante, faça tremer alguém que é débil e pecador. O medo caiu sobre Zacarias. Veja o versículo 12, ele não pede nada, ele está diante dos santos e santos, e de repente vem um anjo, e diz o verso 12, Zacarias ficou com medo. Meus irmãos queridos, outros tiveram essas oportunidades. Em casa você lê Juízes 6, 20, 10, 5, 9, Lucas 1, 29, vamos lá, Lucas 1, 29 está aqui, ó. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. O anjo vai à casa de Maria, de pânico. E o verso 13 é tranquilizador ao coração de Zacarias. O anjo diz, não temas. Mas o bonito disso aqui, irmãos, está no que ele vai dizer após. Veja aí. Por que ele não deveria temer? Porque, o quê? A tua foi ouvida. E Isabel, tua, te dará à luz um filho, homem, a quem darás o nome de? Ah, meus irmãos. Quantos anos esse homem orou? 40? 50? Uma vida toda? Uma vida toda. E agora, nesse momento, o que vem é uma resposta das orações daquele homem. Deus ouviu as suas orações. E você será o quê? Pai. Ele não abre a boca, ele não pede nada, ele está ali ministrando, ele ali está adorando. Você vem à igreja e já não pede a Deus, porque Deus conhece as suas orações, Deus conhece o seu coração, Deus sabe das suas lágrimas. Venha, adore ao Senhor, porque a resposta vem do trono da graça, a resposta vem do Senhor. Meu irmão, o homem estava ali, velho, e ele na presença do povo, no seu serviço de sacerdote, ele agora ia ver um anjo. E o anjo diz tudo para ele. A sua petição foi ouvida. Sua esposa Isabel será mãe. A mesma cuja condição era de esterilidade, agora será conhecida por todos, liberta da sua aflição, por meio de Isabel e não por outra mulher. Zacarias viria a ser pai de um filho. Livro Irato, nós já estudamos sobre isso, e já vimos também as leis do Velho Testamento que permitia uma mulher ceder a outra pessoa para ser barriga, não é de aluguel, mas barriga concedida. Naquele tempo não tinha aluguel, não era essa expressão que se usa aqui hoje. Mas ele seria pai de um filho da sua esposa amada,
um filho predito até mesmo o sexo da criança, masculino, e o seu nome seria João. Veja o versículo 59 desse texto, que diz assim para nós: e sucedeu que no 8º dia foram circundados o menino, e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. De modo nenhum respondeu sua mãe, pelo contrário, ele deve ser chamado João. Então, pedindo ele uma taubinha, escreveu João, seu nome, e todos se admiravam. Até aqui está mudo ainda, viu? A gente vai falar da mudeza de Zacarias já. O verso 14, o coração de Zacarias se enche de uma alegria indizível. Muitos outros também se alegrarão em decorrência do nascimento desse menino. O verso 15, porque ele será chamado grande aos olhos do Senhor. Era sobre ele quem Jesus iria dizer: entre os nascidos de mulher, nenhum se levantou maior como João Batista. Versículo 16, muitos dos filhos de Israel se converterão-se a Deus. Em vez de os filhos, alguns podem ler pessoas, já se mostram que essa profecia se cumpriu. Veja o texto dando ênfase: quem não voltou, ou seja, não convertido. Eles iam ao deserto para ouvir João pregando, e os seus corações eram aquecidos, transformados pelo poder que havia sobre a vida de João na ministração da... Vai olhando aí. O que é que temos no verso 17? E irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias. O que aqui temos é o próprio comentário de Cristo sobre as palavras de Malaquias 4, 5 e 6. Há uma analogia lá com o profeta Malaquias. O aparecimento público de João perante Israel precederia Jesus. Por isso que você deve começar a história dos evangelhos por João. Por favor, ao compartilhar os evangelhos, lembra de João. A gente vai direto a Jesus. Mas João é importante, ele é precursor, é preparador. Ele não está aqui à toa. Está para que a gente possa usar o subsídio, para mostrar para as pessoas que João foi um instrumento nas mãos de Deus para preparar o povo para a recepção do Messias. Irmãos, deixa eu dar uma respirada e dizer algo para você. Você é importante para essa geração, na preparação dessa geração, na recepção da volta de Cristo. A gente não fala mais do nascimento de Cristo. A gente prega a volta e o retorno de Cristo. Nós somos como João, o João Batista. Nós estamos preparando essa geração. Eu estou aqui dizendo para você, hoje é seu dia, sua noite, de estar com seu coração aquecido, de estar preparado para estar com Jesus. Nós somos como João, no espírito e poder de Elias. Isso significa que João é Elias? A resposta é não. Os espíritas tentam provar que João aqui é uma reencarnação de Elias, mas o próprio João responde em João 1, 21. Ele verazmente respondeu: não sou João, uma voz que clama no deserto. É claro que é uma figura para dizer que, assim como João, Elias trouxe uma mensagem de impacto, de despertamento. A solução é dada agora aqui, queridos, ao ver esse versículo e entender que esses estavam para revelar claramente João Batista a sua ousadia. A mesma ousadia que Elias teve: eu não tenho perturbado Israel, mas tu é a casa de meu pai, 1 Reis 18, como a de João Batista, vista em Mateus 14, 4, não é lícito possuí-la, estava cometendo um ato ilícito e por isso ele morre. Todos nós sabemos que João morre por causa de uma vaidade, bel prazer de uma jovenzinha de 15 anos, que dança diante do rei. E o rei abre a boca e diz: tudo que você pedir, metade do meu reino, eu te dou. E a mãe manipuladora diz para a filha: pede a cabeça de João Batista. E o rei leva a cabeça de João Batista. E acaba a história do maior profeta. Você sabe dessa história? A história vai descrevendo, meus irmãos, e para a gente ganhar um pouquinho de tempo, veja o versículo 23 até 25.
Sucedeu que, terminando os dias, seu ministério voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando para anular o meu opróbrio perante os homens. Como foi predito pelo anjo Gabriel, versículo 20, Zacarias ficou mudo, impossibilitado de falar. Por meio de sinais ele tentava comunicar, e essa informação a grande multidão que orava, que estava para o lado de fora, e o povo compreendeu então que Zacarias tinha tido uma visão, tinha visto algo estrondo. Verso 23 a 25, nós temos uma conexão muito grande com 23 e 24, onde podemos interpretar que Zacarias regressou para sua própria casa, depois de haver terminado seu serviço, como diz o 23, terminados os dias do seu ministério. Zacarias vai para casa, e tem um detalhe importante aqui também. A sua esposa não foi falando logo para Zacarias que ela estava grávida. Você conseguiria, minha irmã querida, tudo que você quer na vida é ter um filho. Você sabe que seu marido está orando com você. Que há uma... Vamos colocar em dias atuais. Irmãos, nós temos hoje pessoas, casais, que fazem tudo para ter um filho. Coloca hormônio, tratamento. Há uma grande soma de dinheiro para que a esposa possa ser fértil, e não consegue. Faz tratamento com psicóloga, que a cabeça não aguenta. Agora, na hora H de contar a grande novidade, a grande notícia, a Isabel vai silenciar por 5 meses. A minha pergunta aqui é: por que Isabel não contou logo para Zacarias que ela estava grávida? Por que ela ocultou por 5 meses, guardando o segredo? As pessoas julgam que a esterilidade era um sinal de desprezo divino. Parece que no verso 25 ela decidiu não aparecer novamente em público até aquele momento que ela pudesse, que o povo pudesse ver que ela estava com uma barriga muito grande. Há alguma coisa impossível para Deus? Foi Ele que me deu esse filho, me deu essa vitória, depois de muitos anos de oração aos pés do meu Senhor. E está lá, Zacarias sem saber da bênção, até se completar os 5 meses. E mais, irmãos, como é que Zacarias estava? Mudo, sem falar. Sabe por quê? Porque ele foi cético, ele não acreditou. E muitas vezes nós não acreditamos naquilo que Deus pode fazer. E a confissão de fé traz o capítulo 3 dos decretos de Deus e diz assim: desde toda a eternidade, pelo muito sábio e santo conselho, sua própria vontade, Deus ordenou livremente e inalteravelmente tudo o que acontece. Tudo que acontece na nossa vida é do propósito e da eternidade, do conhecimento, da livre vontade de Deus. Efésios 1:11, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinado, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas. Há alguma coisa impossível para Deus, irmãos? Ele faz todas as coisas. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da sua criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias antes estabelecida. Lá em 1 João 1:5 diz: ora, a mensagem da parte dele que temos ouvido e vos anunciamos é que Deus é luz e não há nele treva alguma. Mateus 17:12, eu porém vos declaro que Elias já veio e não receberam, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos dele. O que essa passagem nos ensinou nessa noite? A história de Zacarias e de Isabel. Primeira coisa que essa história nos ensina
A compatibilidade é essencial para que haja felicidade no matrimônio. Eu quero começar olhando para o seu lar, para a sua família, para a sua casa, para o seu casamento, para o seu relacionamento. Filhos que estão aqui, meus queridos irmãos jovens, adolescentes, não busque no arraial fora da presença do Senhor. Não olhe para pessoas que não têm o sangue de Cristo. Porque o segredo da felicidade matrimonial está na compatibilidade. E a compatibilidade espiritual, ela é essencial. Mais de 40 anos orando juntos, eles iam dormir e pediam filhos. Eles acordavam e pediam filhos. Ele ia ministrar e ali ele pedia pela família, pelo lar. E isso não foi capaz de dissolver um casamento. Por muito menos nós estamos vendo casamentos de ruíno. E quando você vai aos tribunais, a palavrinha que o juiz de família coloca é: qual o motivo de rompimento desse casamento? Incompatibilidade. Incompatibilidade. Eu já não vou mais com a cara dele, nem ela vai mais com a minha cara. Então acabou o casamento. Essa é a primeira lição que a gente viu. A esposa de Zacarias, Isabel, era também descendente de Arão. Além disso, vimos que eles eram justos aos olhos de Deus. Ainda que a reputação aos olhos dos homens não deva ser um assunto indiferente, mas é importante, é a justiça aos olhos de Deus. Vimos que grandes problemas da vida deles, e que eles não tinham filho, mas depois da reflexão podemos ter certeza, a extrema incapacidade do homem é a oportunidade de Deus agir, a oportunidade de deixar Deus hoje ser Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Nós aprendemos com esse texto isso. O ofício sacerdotal era um grande privilégio. Porém, ser escolhido por Deus para queimar incenso era maravilhoso para um sacerdote. Isso significa, irmãos, que a descida das chuvas de bênçãos viria sobre a vida daquele homem. Mas qual é o simbolismo do incenso? A subida do incenso pode ser entendido como gratidão e oração. Oração e gratidão. Sabe de uma coisa? Você pode agradecer a Deus hoje por alguma coisa? Agradecer a Deus pela sua vida. Agradecer por aquela resposta, por aquele tratamento, por aquele cuidado que Deus, na semana passada, desprendiou sobre a sua vida. Você pode agradecer hoje por alguma coisa, por você estar na casa do Senhor, na presença do Senhor. Gratidão e oração. Obrigado, Senhor. Toda a congregação reunida estava orando. A oração é para muitos. A oração é para muitos, por muito. E a oração nunca será um monólogo. Eu vou repetir para que você possa ouvir e entender. A oração é para muitos. A oração é por muitos. E a oração nunca é um monólogo. Só você falando. Só você falando. Parece aquela maritaca que fala sem parar e não escuta a Deus. Quem sabe está na hora de você orar de forma diferente, hein, meu irmão? Hein, minha irmã? Orar de forma diferente. Ao final desse sermão, você pode ter algumas diretrizes para ajudar a sua vida. Ao terminar esse sermão, quais são as diretrizes para essa semana? Primeiro, a função desempenhada pelo anjo Gabriel foi de levar uma mensagem de Deus para Zacarias. Embora geralmente não os vejamos, os anjos estão aqui, os anjos estão presentes na terra, os anjos são ministradores de Deus, os anjos estão interessados no estabelecimento do reino de Deus sobre a terra. Anjos existem. É claro que você não precisa ficar buscando anjo não, viu? Eu estou vendo um anjo e simulando visão de anjo. Não é assim, para com isso. Os anjos são enviados por Deus com mensagens específicas para momentos específicos. Os anjos, já estudamos angelologia aí há uns 2 anos atrás, e nós vimos quais são as funções dos anjos. Aliás, a Bíblia diz hoje, se alguma coisa aparecer dizendo que é anjo perto de você, você tem que ser até anátema, desconfiar daquilo ali. Mas anjos existem. E anjos são ministradores de Deus. Segundo, demorou chegar a resposta de oração de Zacarias.
mas a sua oração foi ouvida. Percebemos que a demora de Deus pode não ser uma negação. Nada é tarde, mas até que o coração cesse de palpitar. Zacarias estava vivo, havia esperança. Você está vivo? Você está viva nessa noite? Então há esperança para você. Só cessa quando seu coração parar de palpitar, de bater. Então vamos orar e vamos clamar ao Senhor. A hora demorou, mas chegou. Hoje, quais são os aspectos fundamentais do sermão para a sua vida? A vida de João teria um propósito fundamental. Sabe de uma coisa? Deus te fez com um propósito. Qual o propósito da sua vida? Por que você existe? Eu vou responder: seja o que for que você tenha em mente, você existe para ser um ganhador de almas. Um ganhador de almas. Um evangelista. Um pregador da palavra de Deus. Muitos dos filhos de Israel se converterão ao Senhor seu Deus. Qual é o teu chamado? Sua missão. Você já descobriu a sua vocação? Como você pode ser um colaborador do Evangelho em Santa Maria? Aquele que ganha almas é sábio. Mais uma palavrinha para você escrever aí. Aqueles que ganham almas são sábios. Você é um sábio, uma sábia, quando você deposita a sua vida a ganhar almas para o Senhor Jesus. Sabe o que mais existe hoje? São os conflitos. A gente vai envelhecendo, a gente começa a ser chato, ranzinza. A gente começa a olhar e pensar que eu tenho a razão, eu tenho a última palavra. E aí você começa a ter conflito com aqueles mais novos, com os adolescentes. Você que está com a sua criança no colo, que está criando seu bebezinho, pode ter certeza, daqui a uns 16 anos você vai ter conflito com esse menino, com essa menina. Você vai querer ensinar algo que você viveu na sua adolescência, quando você era adolescente, quando você era jovem, e pronto, o conflito está gerado. É uma geração que a sociologia trata, geração Y, geração Z, geração não sei o que lá. Eles vão colocando nome nas gerações para dizer uma geração que tem conflito com a sua geração. Mas será que a geração de Isabel e Zacarias teve conflito com João Batista? Com 89 anos, eles vão agora criar uma criança, Paulo. A mentalidade deles era uma mentalidade diferente. Mas não houve conflito. Nós vamos ver ainda, a história está a caminho. Há algo importante que entra no ventre de Isabel, que entra no ventre de Maria, que produz no coração já do pequeno João, no coração de Jesus, que é o poder do Espírito Santo. Porque, meu amado irmão, entra o amor de Deus, desaparece o abismo entre gerações. Eu quero dizer algo para você e para mim principalmente. Eu preciso dizer isso para mim. O amor de Deus vai dirimir os conflitos entre as gerações, entre os meus netos, entre os seus filhos, entre os seus bisnetos, entre o entendimento da educação dos seus filhos. É por isso que nós pregamos o amor de Deus. Você tem conflito com as gerações ascendentes ou descendentes. Tem muita gente que não fala com o pai, não fala com a mãe, não fala com o filho, são vínculos cortados, porque existem conflitos e só o amor de Cristo vai tirar, dirimir os conflitos entre gerações. Quando foi a última vez que você lidou com conflito? Com conflito. Você lembra-se do motivo? O objetivo é o aprendizado a fim de dispor para o Senhor. A salvação começa em Deus e termina nele. Então, em terceiro lugar, o ceticismo em relação às promessas de Deus é inexcusável. Um grande problema, e a gente passou bem superficial, porque a gente vai voltar a essa questão, é que você não está maluco, não? Eu sou velho. Você não está doido, não? Minha esposa não pode gerar mais. Como é que vai ter filhos?
O anjo ficou chateado. Ele disse: olha, presta atenção. Eu estava perante Deus. Ele me mandou te dar essa resposta. E a partir de agora, quem não sabe falar, fica mudo. Você já aprendeu uma lição aqui agora, né? Quantas coisas nós causamos quando nós falamos demais? É melhor ouvir e falar menos. É melhor cortar diálogos transversados e ficar quieto, mudo. O anjo deixou aquele homem cético. Ele não acreditou na promessa de Deus. Ele orava por muitos anos. A hora que veio a resposta, duvido que isso vai acontecer. Qual a importância para você de crer e não duvidar nas promessas de Deus? Quais as promessas de Deus que não podemos duvidar? Mendigar o pão, sua salvação de sua família, a presença do Senhor de todos os dias. Meu irmão, para com Deus existem algumas promessas, existem algumas coisas que são impossíveis? Não. Até uma idosa gerar um menino não era impossível para Deus. E por que o ceticismo de Zacarias? Porque sua dúvida também era em relação às promessas do Senhor. Talvez a gente amargue uma espera longa. Nós duvidamos da promessa de Deus, de curar, de libertar, de salvar, de transformar, de conceder algo que para nós é impossível. Há alguma coisa impossível para o Senhor? Não. Então, em último lugar, para a gente participar da ceia, conte e relate as bênçãos. A bênção, e quando ela chega, o que você faz? Você espera um concurso concluído, um curso concluído, um concurso que você quer passar, um bebê que você espera, um milagre que acontece, um aniversário. Quando foi a última vez que você fez aniversário e fez um culto de gratidão a Deus? Um culto de gratidão ao Senhor, dizendo: obrigado, Senhor, aqui é a minha oferta voluntária pelos anos que o Senhor está me concedendo. Olha, meus irmãos, os crentes não estão dando culto de gratidão mais. Vem o seu aniversário, você nem lembra que é o seu aniversário, você nem chama os irmãos para orarem. O crente deve promover o doador da bênção. Você deve falar a todos da sua vitória. Você deve promover e dizer: a minha bênção chegou, com gratidão em seu coração, e dizer: só lhe dei glória. Foi por isso que ela esperou. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. E nós só estamos começando a exposição desse evangelho. Hoje você aprendeu a história de Zacarias, de Isabel e do anjo Gabriel. Mas a história continua. Dê uma olhadinha aí. Vamos lá. A partir do versículo 25. O que vem para nós agora? Agora, nós vamos ter a visita de Gabriel a uma jovem de uma vila tão humilde, tão pobre, de povos tão sem expressão, de uma jovem chamada Maria, que vai ter uma reação diferente de Zacarias. No próximo domingo, a gente vai ver o diálogo de Gabriel anunciando para Maria: você vai ser mãe. Só que Maria vai falar assim: como você mãe? Se eu não sou casada, se eu não tenho relacionamento sexual. Uma história diz: como geraria se era velha? A outra diz: como vou gerar se eu não tenho contato natural com o homem? Traga mais um para ouvir o evangelho no próximo domingo.